Bom, nessa aula a gente vai discutir sobre medidas de posição. Então a gente já viu as medidas de tendência central, as medidas de variabilidade e agora a gente vai discutir as medidas de posição. Então a gente viu que a média e desvio padrão elas são medidas muito utilizadas para avaliar a posição central e a dispersão de um conjunto de dados, tá? Mas elas podem não ser adequadas para um conjunto de dados quando ele apresenta, por exemplo, valores extremos. Então, a gente viu que a média ela é afetada por valores extremos, a variância também é afetada por valores extremos. Então, olhar só para as medidas de tendência central e de variabilidade pode não ser uma boa ideia. E apesar disso, só com esses dois valores, a gente não tem ideia se a distribuição dos nossos dados é simétrica ou se ela é assimétrica. Então, a gente vai considerar outras medidas, que são as medidas de posição. Então, a gente define o percentil P de ordem K, sendo K um valor entre 0 e 100, denotado por PK, o valor tal que K% dos dados são menores ou iguais a esse valor. A gente já viu uma coisa parecida, que é a mediana. A mediana, o que ela faz? Ela separa o seu conjunto de dados 50% abaixo da mediana e 50% acima da mediana. Então, a mediana é o P50, tá? É o percentil de ordem 50 que vai deixar 50% dos dados abaixo dele e 50% dos dados acima. O P25, por exemplo. Então, se a gente está no conjunto de dados e a gente tem aqui o P25, né? Abaixo dele estão 25% dos dados e acima vão estar 75% dos dados. O P50 é a mediana, tá? O P75, a gente tem o valor P75 aqui, então abaixo dele a gente tem 75% e acima 25%. Esses três caras aqui, eles recebem um nome especial, eles recebem o nome de primeiro, segundo e terceiro quartil, né? Porque está dividindo o conjunto em 4 partes, né? Então é o primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil. E a gente vai usar bastante esses quartis. Também tem um outro que é o decil. Então o P10, se a gente for olhar aqui, o percentil de ordem 10, ele deixa 10% dos valores para baixo dele e 90% para cima, ele é o primeiro decil. O P20 seria o segundo decil, que deixa 20% abaixo dele e 80% acima. E assim por diante. Tá? Como que a gente calcula esses percentis? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar os dados. Lembra quando a gente foi calcular a mediana? Eu falei, primeiro a gente ordena os dados, a gente calcula a mediana com dados ordenados. Então, para calcular qualquer percentil, a gente precisa ordenar os dados. Depois, a gente vai fazer essa conta aqui. Obtenha L dada dessa forma em que K é o percentil, a ordem do percentil que a gente quer, N é o número de observações. Se esse valor é inteiro, então eu vou pegar o X na posição L, mais o X na posição L mais 1 e vou dividir por 2. Né? Vai ser a média desses dois valores. Se o L não é inteiro, então a gente vai arredondar o L para o maior inteiro mais próximo e aí a gente vai pegar o X que está nessa posição L. Tá? Então, como um exemplo, para facilitar um projeto de ampliação de rede de esgoto, em uma certa região de uma cidade, as autoridades tomaram uma amostra de tamanho 50 dos 270 quarteirões que compõem a região e foram encontrados os seguintes números de casas por quarteirão. Então a nossa variável aqui ela está medindo, né, quem que é meu x aqui, né? Vai ser o número de casas por quarteirão, tá? Quem que é meu n? Quem que é o meu tamanho de amostra? N é igual a 50. Tá? E aí a gente tem esse conjunto de dados aqui. Então, se a gente quer calcular a mediana, aqui os dados eles já estão ordenados, tá? Então, se a gente quer calcular a mediana,
que é o percentil de ordem 50, a gente vai fazer o quê? Vai fazer essa conta do L aqui, tá? Em que K é a ordem do percentil que eu quero, N é o tamanho da amostra, então vai ser 50 sobre 100 vezes 50, tá? E isso vai dar 25. L é inteiro? É. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os valores XL, XL mais 1 e vou tirar a média. Então, quem que eu vou... né? Esse aqui é igual a L, é o valor de L. Então, quem que vai ser a minha mediana? Vai ser a média dos valores x25 e x26. Tá? Quem vai ser o meu x25? Se a gente for olhar aqui, essa linha ela tem 10 valores, então o meu x25 vai ser esse daqui. E o x26 vai ser esse daqui. Então vai ser 30 mais 32 dividido por 2. Então a minha mediana vai ser igual a 31. Tá? Que é o que está no exemplo aqui. O primeiro quartil, então o Q1, ele é o P25. Tá? Então como que a gente vai calcular? O L vai ser igual a 25 sobre 100 vezes o tamanho da amostra. Isso vai dar 12,5. L é inteiro? Não, não é. Então a gente arredonda para L igual a 13. Quem que vai ser meu L igual a 13 aqui? Lembra, né? Se o L não é inteiro, arredonde o L para o maior inteiro mais próximo e tome XL. Então, no caso, o meu percentil de ordem 25, meu primeiro quartil vai ser o x13. Quem que é meu x13? 11, 12, 13. Vai ser o 20. Tá? Então, arredondamos L igual a 13 e a gente pega o x13, que é o 20. Mesma coisa com o terceiro quartil. Vai dar o L, vai ser 37,5. A gente arredonda para 38. Quem que é meu x38? Se a gente olhar lá nos dados, vai ser o valor 61. O sexto decil, que é o P60, tá? Então, como que eu vou calcular ele? L vai ser 60 sobre 100 vezes 50, que vai dar igual a 30. É inteiro? É. Então, meu P60 ele vai ser igual a x30 mais x31 dividido por 2, tá? Que isso vai ser 45 mais 45, se a gente olhar os dados, dividir por 2, que é 45. Então, é dessa forma que a gente vai calculando os percentis do conjunto de dados que a gente tem. E por que a gente faz isso? Tem uma interpretação nesses percentis. Então, se a gente for interpretar esse sexto decil, o que ele está falando? O sexto decil é o valor que deixa 60% dos valores abaixo dele. Então, eu posso interpretar que 60% dos números de casa, né, por quarteirão são menores ou iguais a 45. Se a gente volta aqui, quem que é esse aqui? Quem que é meu x? Número de casas por quarteirão. Então, se eu quero olhar meus valores de números de casa por quarteirão, eu sei que 60% deles vão estar abaixo de 45. Tá? E, como a gente sabe que eu estou com o meu P60 aqui, ele deixa 60% abaixo, ele também deixa 40% acima. Então, a gente pode fazer a interpretação contrária. A gente pode, de forma análoga, dizer que 40% dos números de casa por quarteirão são maiores que 45. Tá? Então, a gente tem essas interpretações. Calculando esses percentis, essas medidas de posição, a gente pode fazer o gráfico de box plot, que a gente vai representar graficamente essas medidas de posição. Então, a gente pode representar essas medidas visualmente em um gráfico chamado de box plot. Ele é conhecido também por diagrama de caixas ou caixa de bigodes, a gente vai ver por quê. E, além de visualizar determinadas medidas de posição, a gente vai calcular algumas medidas de posição, não todas possíveis. O boxplot ele fornece informações também sobre simetria e assimetria da distribuição dos dados e possíveis dados discrepantes. Então, quando a gente tem um conjunto de 10 observações, e aí
a gente tem um valor muito grande, a gente consegue observar isso. Agora, se a gente tem um conjunto de 200, 300, 500 observações, a gente vai olhar para o número dos dados, como que a gente vai saber se um dado ele é extremo, ele tem um valor extremo, é discrepante? Fica mais difícil de saber. Então, o Boxplot é uma ferramenta muito útil para a gente visualizar dados discrepantes, além da simetria e assimetria da distribuição. Então, como que eu vou construir o meu Boxplot? Eu posso construir esse gráfico, vocês vão entender, sendo ele vertical ou horizontal. Tá? A imagem que eu tenho ele é vertical, então eu vou desenhar ele horizontal para vocês terem uma noção do que a gente está fazendo também. Então, como que a gente construi o Boxplot? Primeiro a gente obtém o primeiro quartil, que é o P25, o segundo quartil, que é a mediana, o terceiro quartil, que é o P75, tá? Depois a gente vai calcular o que a gente chama de distância interquartílica, DI, que é igual a terceiro quartil menos o primeiro quartil. Então, observa que esse terceiro quartil, ele deixa 75% dos valores abaixo dele. O primeiro quartil deixa 25% dos valores abaixo dele. Então, essa distância interquartílica, né, é o intervalo em que a gente vai ter 50% dos nossos dados. Tá? Depois que a gente calcular isso, a gente vai calcular um limite inferior dado pelo primeiro quartil menos 1,5 a distância interquartílica e o limite superior igual ao terceiro quartil mais 1,5 vezes a distância interquartílica. E aí a gente vai começar a construir de verdade o nosso gráfico. Então, vou construir ele aqui embaixo, a gente vai fazer um retângulo, tá? Em que ele começa, vamos colocar aqui que o meu x está aqui, meus valores estão aqui. Então, aqui é o meu primeiro quartil e aqui é o meu terceiro quartil, tá? Então, a gente constrói um retângulo iniciando de Q1 e terminando em Q3. Dentro do retângulo, a gente vai desenhar uma reta correspondente à mediana. Então, a gente põe uma reta aqui que representa o Q2, que é a mediana, tá? Traço uma linha do limite inferior até o Q1, então vamos supor que meu limite inferior que eu calculei, que é esse daqui. Imagina que ele está aqui, então eu vou traçar uma linha aqui até o Q1 e vou traçar uma linha do Q3 até o limite superior. Vamos supor que ele está aqui, então eu vou traçar uma linha até aqui, tá? Se existirem pontos menores que L1 ou maiores que LS, a gente marca nos pontos. Então, vamos supor que existe um ponto observado aqui, um valor aqui embaixo desse ali. Então, a gente marca esse ponto aqui, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse ponto aqui é um possível outlier, é um possível dado discrepante. Nesse gráfico, a gente vai ver que esse intervalo ele vai conter 50% dos valores. Então, a gente vai conseguir dar uma ideia de assimetria e simetria. Então, no exemplo do número de casas por quarteirão, a gente tem esse boxplot. Vamos voltar lá um pouquinho e lembrar que a gente calculou a nossa mediana, tá? É 31, o nosso primeiro quartil é 20, o terceiro quartil é 61. Vamos ver lá no gráfico de boxplot. 20, o Q1, a mediana está aqui e o 61 aqui, o nosso terceiro quartil. Então, a gente faz um retângulo começando do Q1 e terminando em Q3, tá? A gente faz uma reta identificando a mediana. Note que o que eu desenhei aqui, eu deixei os valores no eixo X. Aqui eu vou deixar os valores no eixo Y, então a gente vai ter um boxplot na vertical, tá? Ele é mais comum, mas o horizontal vocês vão encontrar muito também. A partir disso eu calculo o limite inferior e o limite superior e traço essa reta do limite inferior até
o primeiro quartil, e do terceiro quartil até o limite superior. Então aí a gente tem uma ideia da distribuição dos nossos dados. Observe que a gente não tem nenhum ponto discrepante, não tem nenhum ponto fora do limite inferior e do limite superior. Então parece que esses dados são bem comportados em relação a valores extremos, né? Não tem valores extremos. Então, para visualizar outliers, como a gente viu que esses dados são comportados em relação a isso, a gente vai adicionar nesse conjunto de dados os valores 150 e 170. Então, observe que a média de desvio padrão do conjunto de dados antigos, sem a gente adicionar esses dois valores, a média era 40,42 e o desvio padrão 26,08. Depois que a gente adicionou esses dois valores, a média passou de 40 para 45,02 e o desvio padrão ele passou de 26,08 para 34,59. Então a gente vê como que essas duas medidas elas são muito sensíveis em relação a valores extremos. A mediana, entretanto, a mediana antiga, ela era igual a 31. Depois que a gente colocou esses dois valores, ela passou para 34. Então note que a alteração ela é bem menor, tá? Em relação à média. Então a gente vê que a mediana ela é mais estável do que a média em relação a observações discrepantes, como a gente já tinha visto, tá? Então se a gente construir o gráfico de box plot considerando essas duas observações, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver dois pontos aqui, que são 150 e 170, que estão distantes desse limite superior. Então, o box plot ele vai falar para a gente, olha, esses dois pontos, possivelmente eles são outliers, possivelmente eles são valores extremos, tá? Então, a gente consegue ver isso no box plot de forma muito fácil, coisa que a gente não conseguiria ver, por exemplo, quando a gente tem um grande conjunto de dados, olhando para os dados puros. Uma outra questão que a gente pode olhar no box plot é a questão de simetria ou assimetria da distribuição. Então vejam bem que lembrando, aqui a gente tem o Q1, que é o primeiro quartil, aqui a mediana e aqui o Q3, que é o terceiro quartil. Então aqui a gente tem 50% dos dados. Uma distribuição simétrica, a caixa, o gráfico de box plot, né, da mediana para a direita, ela tem que ser igual ou muito parecida da mediana para a esquerda, né? Então, se a gente tem a mediana aqui, né, o formato da distribuição para a direita, do lado direito, é igual ao formato da distribuição do lado esquerdo, tá? Uma distribuição assimétrica, então veja que aqui a gente está com Q1, aqui com Q3, aqui com a mediana, né? Aqui a gente tem a mediana, a gente não tem mais a simetria em torno da mediana. Então, se a gente for olhar, essa parte aqui ela é diferente. A parte direita é diferente da parte esquerda. Então, nesse caso aqui, a gente fala que essa cauda aqui ela se alonga. A gente chama essas partes aqui da distribuição de caudas, tá? E nessa distribuição assimétrica, a gente está vendo que essa cauda da direita ela se alonga mais. Então, se uma cauda se alonga mais que a outra, a gente tem assimetria. Né? Do mesmo jeito, a gente poderia ter um gráfico dessa forma, assim, né? Que aí a assimetria ela está para o outro lado. Tá? Então, aqui a cauda esquerda ela se alonga mais, tá? E a gente tem um nome para essas assimetrias. Então, se a cauda da direita ela se alonga mais, então a gente tem uma assimetria à direita. Se a cauda da esquerda se alonga mais, então a gente tem uma assimetria à esquerda, tá? Então, se a gente voltar nos exemplos com os dados originais do nosso exemplo, a gente vai
dizer que a distribuição dos dados ela é assimétrica à direita, apresentando uma cauda à direita maior. Então vamos voltar lá no gráfico dos conjuntos originais. Olha como que a mediana ela está bem próxima aqui do primeiro quartil. Então aqui a gente tem 50%, aqui para cá a gente tem 50%, e essa cauda da distribuição ela vai se alongar mais do que essa cauda aqui. Então a gente tem uma cauda, né, a cauda da direita ela se alonga mais, então a gente tem uma assimetria à direita. Tá? Então esses dados eles não estão indicando uma distribuição simétrica, eles estão indicando uma distribuição com assimetria à direita. Tá? Então a gente vai ver aqui outro exemplo, que é o exemplo de resultados de experimento para comparar rendimentos medidos pelo peso seco das plantas, obtidos sob 3 condições. Um grupo controle e 2 tratamentos diferentes. Então, o grupo controle é um tratamento que já você tem usual, tá? E aí a gente quer comparar com outros 2 tratamentos e ver o efeito no rendimento, tá, das plantas. Então, notem que a gente tem uma variável peso para 3 grupos diferentes: o grupo controle, o grupo tratamento 1 e o grupo tratamento 2. Então, é por isso que a gente pode comparar esses conjuntos. Se a gente tivesse 2 variáveis diferentes, aí a gente não poderia comparar os box plots entre eles, porque uma variável vai medir uma coisa e uma outra variável vai medir outra coisa. Mas a gente tem uma variável peso, né, na mesma medida, e 3 grupos diferentes. Então a gente pode, faz sentido a gente fazer o gráfico de box plot para esses 3 grupos. E aí a gente pode comparar esses grupos também. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a simetria ou assimetria das distribuições. Então olha aqui no grupo controle, a gente tem que a mediana, que é essa aqui no grupo controle, ela está mais próxima ao Q3. Tá? Então, a gente vê que essa cauda ela vai se alongar mais. Tá? Então, a gente tem uma distribuição que ela é assimétrica, né, à esquerda, porque a cauda da esquerda é maior. No tratamento 1, a gente vê que tem um outlier, tá, aqui, e que a mediana, apesar da gente ter um limite aqui com uma cauda maior aqui, a gente vê que a mediana está próxima, assim, bem no meio dos 2 quartis. Então ela está mais ou menos simétrica. No caso do tratamento 2, os dados, né, a mediana, ela está aqui perto do Q1. Então essa cauda direita, ela se alonga mais. Então aqui a gente tem uma assimetria à esquerda, aqui a gente tem uma assimetria à direita. E aqui a gente pode falar que ela é possivelmente simétrica. Tá? Então a gente está analisando o conjunto de dados de cada grupo diferente. A gente não está comparando ainda. Então a distribuição dos dados do grupo controle ela é simétrica à esquerda, a distribuição do grupo de tratamento 1 ela é aproximadamente simétrica, apresentando um possível outlier. Já para o grupo de tratamento 2, a gente tem uma distribuição assimétrica à direita, tá? Aqui é a direita. O grupo controle ele apresenta um rendimento mediano maior que o grupo do tratamento 1. Se a gente for olhar aqui, a mediana do grupo controle é essa aqui. A mediana do grupo tratamento 1 é essa aqui. Então ela apresenta um peso mediano maior do que o tratamento 1. E aí a gente consegue ver aqui pelo gráfico, né, essa caixa aqui, lembrando que essa caixa ela contém 50% dos dados, né, essa caixa ela está abaixo, num nível abaixo do grupo de controle. Então isso está indicando que esse tratamento 1 ele não é tão eficiente. Na verdade, você está perdendo o rendimento.
Quando você compara o tratamento 2 com o tratamento controle, a gente vê que a mediana do grupo do tratamento 2 é maior que a mediana do grupo controle. E essa caixa, essa caixa do box plot, ela está num nível acima do grupo controle. Então isso indica que esse tratamento ele é mais eficiente, ele está produzindo maior rendimento, tá? Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que essas análises elas são descritivas. Tudo que a gente está fazendo, tabela de frequência, gráfico de barras, histograma, box plot, tudo isso é uma análise descritiva dos dados. Então, por isso que eu falo aqui, esse gráfico ele indica que a diferença entre o grupo controle e o grupo do tratamento 2, por exemplo. Sendo que parece que o tratamento 2 ele é mais eficaz do que o tratamento usado no grupo controle. Mas isso é só um indício, a gente está fazendo uma análise descritiva. Para a gente ter certeza para a gente afirmar com um determinado grau de certeza, a gente precisa fazer um teste estatístico. Tá? Então, por exemplo, a gente está vendo que o tratamento 2 está produzindo aí plantas maiores, com mais peso. Porém, a gente precisa de um teste estatístico para tirar essa conclusão. Tá? Algumas vezes a gente vai ver que a conclusão que a gente tem é diferente da que a gente vê no gráfico, porque às vezes a incerteza é tão grande, às vezes vem da amostra, ou às vezes não tem mesmo diferença estatística, tá? E aí a nossa conclusão é diferente do que a gente vê no gráfico. Mas é importante ressaltar que o que a gente vê aqui é um indício de que há diferença, é um caminho que a gente toma. Mas para ter certeza a gente precisa de um teste estatístico. Tá? Esse outro exemplo, a gente viu esse exemplo na aula 2, que são os pesos dos alunos do primeiro ano de uma escola, em que são dois grupos, os pesos de homens e mulheres, e lá a gente fez uma tabela de frequência e viu que as mulheres, elas se acumulam ali, tem em pesos menores, enquanto os homens se acumulam em pesos maiores. E aqui a gente está fazendo o gráfico de box plot desses dois grupos, tá? De novo, a gente tem uma variável para os dois grupos e a gente está comparando essa variável para os dois grupos. Então a gente vê aqui que a caixa da box plot do grupo de mulheres ele é muito inferior ao box plot do grupo de homens, indicando que o peso das mulheres é realmente menor do que o peso de homens. As mulheres tendem a ter um peso menor do que os homens. Se a gente for olhar a distribuição dos dados de homens, a gente vê que a mediana está bem próxima do Q1, ou seja, a gente tem um alongamento aqui nessa cauda esquerda, essa cauda direita. Então a gente tem uma assimetria à direita. No grupo de mulheres, essa assimetria não é tão forte quanto na dos homens. A gente pode ver claramente aqui na dos homens que a mediana está muito mais próxima do que o quartil 1 do que o quartil 3. Aqui a gente vê que a mediana está mais próxima do quartil 3, mas não está tão extremo. Mas ele tem sim uma assimetria. Então essa cauda à esquerda aqui, ela é mais longa que a cauda da direita. Então aqui a gente vai ter uma assimetria à esquerda, tá? E em nenhum dos dois grupos a gente tem possíveis outliers, A gente não está vendo nenhum ponto fora dos limites do box plot. Então aí a gente vê que os homens apresentam peso mediano maior que as mulheres, bem como a gente viu na tabela de frequências e no gráfico de ogiva. Não há dados discrepantes em ambos os grupos. E apesar de haver indícios fortes de que os dois grupos são diferentes em relação ao peso, então a gente pode ver que o grupo de homens está concentrado bem aqui em cima, enquanto o grupo de mulheres está concentrado aqui embaixo. Se a gente for olhar o peso mediano, eles têm uma diferença de peso mediano aí de quase 20 quilos. A gente precisa de um teste estatístico para fazer essa confirmação, tá? Então, apesar de que a gente
tem um forte indício de que eles são diferentes, de que o peso dos homens tendem a ter mais peso do que mulher, a gente precisa de um teste estatístico para isso, tá? Então aqui a gente acaba a parte de análise descritiva, dando medidas de dispersão, de posição, e eu vou acabar essa aula por aqui.